Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso, né? Hoje a gente vai aprender a editar arquivos de texto no terminal. Para isso, a gente vai usar um editor de texto de terminal, que é o Vim. Ele é o mais popular e o mais conhecido entre os programadores. Existem outros, mas na aula de hoje a gente vai focar nesse editor de texto. Então, quero começar o que é o Vim, né? Eu já falei que ele é um editor de texto de terminal, né? Ele é um editor de texto extremamente configurável e por isso muito poderoso, né? E ele, por ele ter essa característica dele de ser configurável, ele é muito utilizado e muito popular entre a comunidade de desenvolvedores, né? Especialmente aqueles desenvolvedores que trabalham com Linux. Então, por que eu falo isso, né? Porque a maioria dos servidores que estão aí só tem um modo de terminal, né? E no terminal a gente utiliza muitos arquivos de configuração. E esses arquivos de configuração eles precisam volta e meia serem editados, né? E por isso a gente edita esse tipo de arquivo no Vim. E como nos servidores a gente não tem interface gráfica, a gente utiliza muito o terminal, tá bom? Então, popularmente, ele é bem conhecido realmente na comunidade de desenvolvedores, especialmente quem lida aí com Linux e esses tipos de ambiente. Tá. Uma outra curiosidade que eu quis trazer aqui é que ele é uma evolução do VI. O VI foi o primeiro editor, ou o primeiro editor de características assim, de ser configurável, de ser bom de ser utilizado pela comunidade, né? E esse editor VI, ele é um dos mais antigos disponíveis de Unix, né? Então, a gente tem ali o Vim com uma evolução do VI, né? E por que ele foi tão importante? Na verdade, ele foi muito importante ali no início, e ele ainda é muito importante ou muito popular hoje em dia. Mas por quê? Porque, primeiro, o VI ele era muito poderoso, mas somente para sistemas baseados em Unix, no caso o Linux, né? Então, se a gente tivesse ali no Windows da vida, no macOS ou qualquer outra variedade que não fosse Unix, a gente não tinha um editor tão poderoso, tão configurável assim, né? Então, o Vim ele foi uma evolução da cópia ali do VI, já disponível para outros sistemas operacionais. Outro ponto importante é que ele deu aos programadores, para nós, meros mortais programadores, né, uma ferramenta rápida, poderosa e personalizável. Por que toda hora eu estou batendo no personalizável? Porque cada programador ele tem uma configuração diferente, ele tem uma necessidade diferente. E o Vim ele se adapta a esse tipo de necessidade, né? Você pode configurar ele conforme a sua necessidade, e isso é muito legal para quem é programador. Outro ponto é que ainda hoje ele é utilizado em servidores, como eu te falei ali, né? São aqueles computadores que não têm interface gráfica, só tem um terminal para você utilizar o computador, né? Então ele é muito fácil e muito utilizado por esses tipos de profissionais. E existe somente o Vim de editor de texto? Claro que não, existem outras opções aqui. Nessa tabela eu estou trazendo aqui para ti as opções que a gente tem, tá bom? Temos o Nano, que é fácil assim de aprender, ele é similar ao Vim, assim, comandos bem básicos, tá bom? E aqui eu coloco destaque para edição rápida, né? Você vai editar alguma coisa ali mais fácil, pontual, você pode utilizar o Nano. Tá? Tem o Vim, tem o NeoVim, tem o Emacs. Eu nunca utilizei o Emacs, mas dizem que ele é um pouco mais complexo de ser utilizado, tá? Tem o micro, também nunca usei o micro, nem o LX, né? Então, são essas opções que eu trago aqui para você. Se você quiser experimentar, além do Vim, você achar um outro editor que você, para você, no seu perfil, seja mais fácil de ser utilizado, tenha mais vantagem, seja mais personalizável, você pode estar experimentando. Eu trago aqui essa tabelinha somente para título de curiosidade, tá bom? E agora, falando especificamente do Vim, ele tem alguns modos de operação, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho nisso, tá bom? A gente tem 4 modos de operação no Vim. Primeiro, a gente tem um modo normal, que são comandos, tá? A gente pode fazer comandos dentro do Vim. O segundo modo é o modo de inserção, insert, que eu estou ali editando meu texto propriamente dito. Então, vai aparecer no terminal, eu vou editar meu texto. O terceiro é o modo de seleção, que eu posso selecionar
trechos do texto, né? Pode ser uma palavra, pode ser uma linha, pode ser uma coluna, a gente pode fazer esse tipo de operação, tá bom? E o quarto é linha de comando, que a gente pode buscar dentro do nosso arquivo de texto, como se fosse um Ctrl F ali da vida, em qualquer outro editor visual, né? Pode buscar ali uma palavra, a gente pode buscar as palavras que são repetidas, a gente pode também salvar o nosso arquivo, a gente pode sair, enfim, existe uma série de atributos que a gente pode fazer ali pela linha de comando, tá bom? Bom, essa foi a primeira aula que eu quis trazer aqui, só te apresentar um pouco o que é o Vim. Nas próximas aulas a gente vai abordar os 4 modos aqui do Vim, começando pelo normal, depois pela inserção, visual e as linhas de comando. Também vamos ter alguns exercícios para a gente praticar ali e ficar craque no Vim, tá bom? Te aguardo na próxima aula.